Dizem que a educação é um dos pilares da sociedade. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Está comigo o secretário da Educação aqui da cidade de Itapaci, o Jefferson. Jefferson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos que nos acompanham aqui hoje, nesse podcast que tem sido tão famoso aqui no nosso município, que tem repercutido muito bem, Para nós é uma honra, uma alegria estarmos juntos aqui no Prosa e Café. Honra para mim, para todos nós aqui do Prosa e Café recebê-lo aqui. Você que tem realizado um trabalho de excelência aqui no nosso município, a gente pode observar a diferença que você tem feito. E nós estamos aqui com esse bate-papo bem bacana e vamos conhecer um pouco mais sobre você. Quero perguntar para você, me fale um pouco sobre a sua formação profissional. Muito bem, Douglas. E o pessoal que está de casa, eu sou professor, Sou formado em Química e também tenho como segunda graduação Pedagogia, Então eu fiz Química pelo Instituto Federal Goiano, Instituição Federal aqui de Ceres, e estou fazendo agora também a Faculdade de Administração pela Unievangélica, Também e aí aprimorando um pouquinho sobre essa questão de gestão, de como administrar, os vários âmbitos da nossa vida. Você trabalha na educação, você se dedica à educação há quanto tempo, Jefferson? Em volta de 10 anos, Douglas. 10 anos? Aproximadamente 10 anos, Vamos completar agora. Então, desde antes da minha faculdade, eu já estava com um contrato na Rede Estadual de Educação, Comecei lá no Colégio Assunção e depois fui passando por outros colégios, como o CPMG, antes ainda mesmo do CPMG, no Colégio Geraldo Andrade Martins, o Colégio Estadual, e aí também estive aí nesse segundo mandato como Colégio Militar. Você já tem uma vasta experiência na educação, e já tem um serviço prestado de muito boa qualidade aqui na nossa cidade, e é muito bom ter você aqui e ter pessoas que se dedicam, que oferecem o seu melhor quando o assunto é educação. A sua primeira profissão, então, já foi na área da educação? Já começou lá? Na verdade, eu, antes mesmo de assumir o contrato da educação, eu trabalhei como vendedor. Trabalhei no depósito Cacheta. E tive lá cerca de 2 anos e meio como vendedor lá no depósito Cacheta. Mas depois, logo, já ingressei na educação lá como contrato temporário e assim fiquei, no ramo. Tá vendo, pessoal? Estamos conhecendo um pouco mais da história do Jefferson, esse cidadão que vem realizando um trabalho de excelência aqui em Itapaci. Você sabia que ele já tinha sido vendedor? Eu confesso que eu não sabia, estou descobrindo agora. E é claro que ao longo da vida nós fazemos escolhas, Então eu pergunto para você, por que você escolheu atuar nessa área? Eu acredito que educação, Douglas, ela é missão, Eu falo muito isso. E toda missão, ela vem de uma vocação, Eu vejo que eu fui chamado a educar, Uma vez que a educação, ela corre nas veias da gente, Então, eu vejo que mais do que escolher a educação, é a educação que me escolheu, Então, eu falo que, de fato, eu sou chamado a contribuir no mundo através da educação, na formação das pessoas. Muito bem, sábias as suas palavras. Jefferson, qual é a sua idade? Hoje eu estou com 31 anos de idade. Muito jovem e já tem esse cargo de muita responsabilidade, Isso só mostra a sua competência. Parabéns. O que você faz, O que te faz sentir realizado profissionalmente falando? É justamente aquilo sobre o que eu já tinha dito, Sobre entender a missão da gente. E o que mais me realiza é perceber na sociedade as parcelas de contribuição. É quando a gente entende que aquilo que eu faço, a minha doação, o meu compromisso com a minha profissão, ela reflete na sociedade de forma positiva, Seja na formação acadêmica, seja na formação humana dos nossos jovens, das nossas crianças, e isso me realiza bastante. Entender que a minha missão tem contribuído de forma positiva para a sociedade. Porque quando a gente olha para a educação, a gente não pode separar o indivíduo do todo, A gente sabe que nós educamos as crianças, os jovens, para o mundo. E entender que tudo aquilo que nós compartilhamos de bom com eles vai refletir de forma positiva para todos nós na sociedade, Então isso me realiza muito quando eu entendo
que aquilo que eu oferto, né, como meu trabalho, na forma de educar, na forma de gerir, traz consequências positivas para a sociedade. Você falando sobre consequências positivas, acabei de me lembrar de um fato, que há vários anos você vem recebendo o título como melhor professor, depois secretário. E como que você avalia toda essa atuação positiva das pessoas em relação a você? Eu falo que o reconhecimento, né, do nosso trabalho, ele parte daquilo que nós deixamos na vida das pessoas. Né? Eu falo que todo ser humano ele tem a capacidade de tocar a vida do outro. Né? E nós, como educadores, temos essa facilidade. Eu falo isso, que o professor, quando ele entende a missão dele, ele encontra vários modos e com muita facilidade de contribuir com as pessoas. Né? E toda contribuição que a gente dá deixa marcas positivas. E eu falo que é além do aluno, é na família, é nos pais, é nos amigos, que todos são envolvidos dentro desse processo. Né? Muito bem. Nas últimas eleições, você colocou o seu nome à disposição para disputar o cargo de vereador, né? E a pergunta é, você não foi eleito, mas foi suplente, né? Quando surgiu a oportunidade para você assumir o cargo como vereador, você não assumiu. Por quê? O meu projeto como candidato, ele também sempre foi voltado para a educação. Né? Tanto que quando eu coloquei o meu nome à disposição para o cargo de vereador, eu já me intitulei como professor Jefferson. Uhum. Né? Então, sempre que eu busquei apresentar propostas em relação à candidatura, foram sempre propostas voltadas para a contribuição na educação. E uma vez que não fui eleito e fui convidado para assumir a Secretaria de Educação, levantou junto com essa possibilidade vários projetos, né? E quando, de forma um pouco fatal, né, pela situação que eu tive, que fui convidado a assumir, foi devido à morte do vereador Antônio Mendes, né, Antônio professor. Quando eu fui convidado a assumir, eu assumi o cargo, né, não teve essa questão de não assumir. Ah, você assumiu. Eu tomei posse do cargo, tanto que eu sou vereador licenciado. Aí hoje. você se licenciou. E aí eu me licenciei para dar continuidade no meu projeto. Porque quando eu assumi a Secretaria Municipal de Educação, eu entendi o quão vasto eram os campos que eu podia atuar e contribuir com o povo. Então, naquele momento eu percebi que, naquele momento eu precisava continuar no meu projeto, que estava em andamento, finalizá-lo para depois retornar. Que a proposta é essa, que ano que vem eu retorno para a Câmara de Vereadores como vereador, né? Que aí eu já vou ter finalizado o projeto da Secretaria Municipal de Educação e assim contribuir também um pouco lá na Câmara. Então, tá aí, gente. Para você que pensava que o Jefferson não quis assumir o cargo de vereador, é um vereador licenciado, mas que no próximo ano vai assumir lá o seu cargo como vereador, né? Isso. E eu gostaria também de parabenizá-lo pela a votação expressiva que você teve nas últimas eleições. Como que você recebeu o convite? Como que foi para você receber um convite para ser secretário de Educação aqui de Itapaci? Inicialmente foi um pouco pesado, né? Eu fiquei um pouco assustado porque eu assumi a Secretaria Municipal de Educação, eu tinha 28 anos de idade. Muito jovem, né? Então eu fui o secretário mais jovem ali da pasta, que já teve na pasta. E eu sei que a pasta da educação é sempre uma pasta muito exigente. Né? Ela e a saúde são as duas principais, né? Não vou dizer mais importantes, porque todas são importantes, mas são principais cargos da administração. Por quê? Porque além de trabalhar com serviços que são essenciais, nós tomamos conta da maioria dos servidores da prefeitura, né? Estão lotados tanto na educação quanto na saúde. Então, de fato, eu fiquei um tanto temeroso, né? Devido a um pouco da falta de experiência, né, naquele momento, mas, ao mesmo tempo, aquele espírito de ousadia, né? Eu falo que isso sempre caminha comigo. E eu falo que nós precisamos realmente, às vezes, temer um pouco, porque a ousadia sozinha também, ela leva à inconsequência, né? Então, eu sabia da responsabilidade que esse cargo trazia junto com ele. Então, foi desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, o desejo de acertar, o desejo de contribuir falou mais alto. Né? Então, foi um momento que eu aceitei, justamente pensando aí em ofertar com qualidade
uma educação para o nosso município. Jefferson, você poderia citar um grande feito durante a sua administração como secretário? Douglas, quando eu falo sobre feitos na secretaria, na educação não tem como a gente dizer que não são grandes feitos todas as ações. Todas elas. Né? Porque tudo aquilo que a gente oferta de contribuição para a educação é grande, né? Porque a proporção da educação no mundo ela é muito significativa. Mas na Secretaria de Educação, assim, nessa nossa gestão, algumas coisas que marcaram, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre pontos que de fato eu sempre gosto de avaliar. Né? Eu sempre gosto de avaliar a estrutura, o pessoal, né, que é o humano, e o pedagógico, que são 3 carros-chefes da educação, que não tem como caminhar sem evoluir nesses 3 pontos. Né? Como estrutura, nós crescemos muito nesse período, onde nós fizemos uma reforma no Colégio Leôncio José de Santana, né, que já havia mais de 10 anos que não havia nenhuma reforma naquela escola. Né? Então, a gente repaginou toda a escola, criamos, né, construímos um auditório, que a rede municipal não contava com esse auditório na nossa cidade, onde a gente consegue fazer os eventos da educação nesse auditório. E também inauguramos a creche aqui no setor Flamboyant, que é uma creche de pró-infância, né, onde nós atendemos de 6 meses a 5 anos e 11 meses e atende mais de 400 crianças. Né? Então, eu falo que é um grande feito para a nossa cidade, essa inauguração. Além dessas, né, nós iniciamos a construção de uma escola lá no setor Planalto e estamos quase finalizando a primeira etapa dela para entregar também para a população. Então, em questão de estrutura, esses foram os grandes feitos, né? Em questão humana, eu falo que o nosso acolhimento, ele tem um significado maior, né? Nós temos buscado investir na formação humana dos professores, né? Isso aí é na formação contínua deles, no atendimento, né? No tete-a-tete, que é importante, eu falo muito isso. Ouvir, né? A escutativa é muito necessária, e isso contribui com a formação humana dos nossos servidores. E também pedagógica, né? Nós estruturamos o corpo pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. Antes existia o corpo pedagógico e o corpo administrativo. E dentro desse corpo pedagógico, nós fizemos algumas divisões, né? Para melhor trabalhar dentro da secretaria. Então, nós dividimos por segmentos, né? Nós temos assessores pedagógicos da educação infantil, da creche, e também assessores pedagógicos do ensino fundamental 1 e 2. E também, dentro dessa divisão, nós colocamos aí a coordenação de inclusão, que é muito necessária no tempo de hoje. Né? Nós sabemos que cada vez mais tem aumentado o número de alunos da inclusão, que é do atendimento especial, né? E nós tivemos essa repartição aí dentro do pedagógico. Então eu falo que dentro desses 3 âmbitos foram esses 3 situações que mais marcaram até hoje aí na nossa gestão. Para você que acaba de chegar, eu estou aqui com o secretário de Educação do nosso município, Jefferson, esse jovem que tem realizado um trabalho de excelência aqui no nosso município. Jefferson, você, por ser um jovem visionário e ter essa visão ampla acerca da educação, na sua visão, qual é a importância da educação na vida das pessoas? Eu costumo falar que a educação, ela é a semente do futuro, né? Eu falo muito isso. Então, a importância da educação na vida das pessoas é justamente fazer e proporcionar com que elas entendam a razão delas no mundo. Né? Quando a pessoa ela passa pelo esse processo formativo, ela começa a entender o seu lugar no mundo. Né? E quando eu falo entender o seu lugar no mundo, é entender a posição de respeito, de acolhimento, de contribuição, entender que a partir da formação educacional, as pessoas vão entender a sua vocação, a sua missão aqui na Terra, né? Entender que a partir da educação que nós vamos escolher as nossas profissões e aqui nós vamos executá-las na sociedade. Então a importância da educação é justamente isso, é contribuir de fato com a base do mundo. Eu falo muito isso, né? Que o primeiro ponto é a educação, porque se tem médicos que cuidam da saúde, eles passaram primeiro por onde? Pela educação. Se tem advogados que lutam pelas causas,
passaram por onde primeiro? Na educação. Se tem padres, se tem freiras, pastores, por onde primeiro eles passam? Pela educação. Então, todas as funções mais significativas do mundo passam primeiro por onde? Pela educação. Então, querendo ou não, ela é a base de todas as profissões, e então a gente entende que a educação, de fato, que é a semente aí do nosso mundo, né? Muito bem, sabe as palavras do nosso secretário de Educação aqui do município. Jefferson, falando sobre esse tema de suma importância, sobre, né, valores que a gente leva para a vida relacionados à educação, você, juntamente com sua equipe e até mesmo a administração, tem algum novo projeto ou algo voltado para a educação, além dos que você já tem citado para a gente? Nós temos vários projetos, né? Na verdade, a cada semestre, quando a gente para a gente fazer uma avaliação daquilo que a gente já tem feito, surgem muitas novidades, né? E um dos projetos que nós temos agora para a Secretaria Municipal de Educação aqui do município é justamente o início de uma construção de uma creche lá na Vila Santana, né? Visando atender as crianças, que nós sabemos que hoje tem crescido muito o número de crianças no município e nós precisamos atendê-las na creche, né? Para gerar mais trabalho no nosso município, uma vez que as crianças estão na creche, as mães podem trabalhar, né? Podem aí também estar ajudando no sustento das suas casas, né? Melhorando aí também essa situação. Então, um projeto é essa construção da creche, que nós estamos prestes a iniciar, né? Nós já, graças a Deus, por intermédio do nosso prefeito, nós já conseguimos, aí junto com os deputados, verbas para construir essa creche. Vamos também estar iniciando a construção, né? Foi um ganho, um presente que o senhor Mário nos deu agora, recente, a construção da sede da Secretaria Municipal de Educação, uma vez que a gente ainda não tem sede própria, e a necessidade de ter uma casa para acolher os nossos professores, né? Ter um lugar para estar recebendo com qualidade todos os professores, a equipe gestora das escolas. Então, são esses projetos em questão de estrutura. Nós estamos aí na luta, né, para isso tudo. E nós estamos executando, né, um grande projeto, que é o projeto de alfabetização, né? Alfabetizar as crianças na idade certa, que é o desafio de toda a rede, né? Nós sabemos que as crianças, elas, às vezes, muitas saem do ensino fundamental 1, que é a primeira etapa, né? Sem estar alfabetizada de forma concreta. Então, nós estamos aí com esse grande desafio e levando esse projeto agora à frente para que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, né? Nós queremos até que todas as crianças já saiam lendo com 8 anos, aí do seu primeiro e segundo aninho do ensino fundamental 1. Muito importante e bem interessante, uma nova creche, né, como você citou, uma nova creche na Vila Santana para acolher as crianças e também acaba gerando novos empregos, né, Sim, Jeff? sim. Isso é muito importante. Eu acho que quando se trata de educação e quando a educação ela é cuidada com carinho, como vocês têm feito, a cidade só tem a ganhar com isso. Qual a sua visão sobre a atual educação aqui do nosso município? O que você tem a dizer? Eu acredito que nós temos crescido e evoluído dia após dia, Douglas. Eu falo que a educação, uma vez que ela é assumida com compromisso, né? Eu falo muito isso. A educação é um ato de amor e compromisso. Uma vez que ela é assumida com compromisso, ela tende só a crescer, né? E algo que a gente cresceu demais, né? Uma vez que a gente tem tentado eliminar da educação a politicagem, né? Eu falo que isso é muito um ganho que nós temos que valorizar muito nessa gestão, né? Retirar a politicagem, porque quando a gente se trata de educação, nós tratamos de qualidade, nós temos que falar de qualidade. E quando fala de qualidade, nós precisamos entender que cada pessoa tem a sua contribuição e precisa estar no lugar certo. E a gente sabe que quando tem politicagem no meio, às vezes troca a pessoa que era importante nesse lugar para um lugar que talvez ela tenha menos relevância, e a gente sabe que isso influencia demais, né? Então eu falo que hoje nós temos crescido muito em relação à qualidade de ensino, né? As pessoas estão certas e no lugar certo. Isso é muito importante para o desenvolvimento da educação. E eu acredito que a rede ela tem crescido não só em qualidade, mas nós temos crescido em números, né?
Quando eu cheguei aqui na Secretaria Municipal de Educação, nós tínhamos cerca de 1.600 alunos e hoje nós já estamos com 2.300 alunos, né? A rede tem crescido consideravelmente. Isso é muito bom, né? Entender que o município está crescendo e que nós juntos também estamos crescendo nessa proporção, né? Então eu falo que a educação tem evoluído. Jefferson, você já citou, mas para a gente recapitular, estão sendo construídas novas escolas, vão ser construídas novas escolas aqui em Itapaci? Sim, sim. Nós estamos aí construindo uma nova escola lá no setor Planalto, né? Tanto que a primeira etapa ela já está finalizando, nós já provavelmente já entregaremos agora nos próximos 30 dias a primeira etapa da escola e também já iniciando a segunda etapa, de maneira que ano que vem ela já esteja pronta para funcionamento e também vamos construir uma escola nova lá na Vila Santana. Essa escola, na verdade, é uma creche, né? E ela já está em processo de licitação para a empresa assumir aí a construção para nós. Muito bem. Agora, voltando para a política, você me disse aqui no início da nossa conversa que no ano que vem você vai assumir o cargo de vereador. Você pretende se candidatar novamente? Nós sabemos que ainda está um pouco cedo, né, quando a gente fala de política, porém, não é novidade para ninguém da população, as pessoas que me conhecem, que estão aí à minha volta, de que o meu nome já está à disposição. Né, eu falo isso, que a política ela sempre começa 4 anos antes do processo. Né? Então, desde aquele momento onde a eleição não foi tão frutuosa naquele momento para mim, eu já falei, já estou colocando meu nome novamente à disposição, né? Sem saber até mesmo por onde a gente ia caminhar, como ia se dar um novo caminho, e hoje ainda continuo colocando ainda meu nome à disposição. Então, um dos processos, até mesmo para voltar para a Câmara, é justamente pensando nessa situação de reassumir esse processo de candidatura. Eu imagino que deve ser muito tenso aquele período eleitoral, você coloca o seu nome à disposição, aí você fica naquela expectativa. Fala pra gente um pouco sobre como foi a sua candidatura, como que você encarou tudo isso? Não deixa de ser exigente, né, Douglas? Quando a gente coloca o nosso nome para disputar uma eleição, querendo ou não, nós colocamos o nosso nome para a publicidade, né? Então, nós ficamos aos holofotes, né, do município. E quando a gente se coloca em evidência, nós precisamos estar preparados para aquilo que essa evidência vai exigir de nós, né? E ela exige muito tempo, né, na verdade, muita disposição para ouvir as pessoas, para conversar com as pessoas, visitá-las, né? Então, querendo ou não, é um processo tenso, porque nós sabemos do quanto o nosso município tem crescido, né? E nem sempre a gente tem tempo para estar visitando todas as pessoas do município. Né? Então, a nossa luta é fazer com que as pessoas, de forma mais variadas, tenham conhecimento do nosso projeto. Né? Então, é desafiador por isso. Né? Mas, assim, ao mesmo tempo é muito gratificante, porque a gente tem muito contato com as pessoas do município e é gostoso essa experiência, né? De visitar as famílias, de ter aquele momento de conversa, de entender a necessidade delas, porque a gente sabe que quando a gente está nesse período político, a gente sabe muito da necessidade do povo. Né? Que é o momento de escutar o povo. E até mesmo para a gente entender aonde deve ser o nosso papel, o que nós devemos fazer, uma vez que a gente tiver a oportunidade de contribuir, né? Você se lembra a quantidade de votos que teve? Lembro, eu tive 316 votos. Muitos votos, né? Eu falo que 316 votos foram, de fato, pessoas aí que conheciam o meu trabalho, né? Que já acompanhavam, uma vez que a gente não era tão conhecido no município. Né? Então eu falo assim, eu sou muito feliz por esse reconhecimento, né? Uma eleição que foi feita de forma muito limpa, de forma muito transparente com todo mundo, né? Apresentando de fato aí a nossa proposta para o município e contribuir principalmente com a educação. Você já tinha se candidatado antes ou foi a primeira vez? Não, foi a primeira vez que eu me candidatei aí nesse processo. Primeira vez já teve essa quantidade de votos, hein? Sim, eu me sinto muito honrado. Realmente. Né, por ter recebido essa votação, que eu considero muito expressiva, né?
até mesmo porque nós temos aí, concorremos com candidatos que estavam há muito tempo, Muitos né, anos. na eleição, há muito tempo aí na Câmara. Então, quando a gente viu, né, que estávamos perto deles, falei assim, olha, como a gente já alcançou bastante, né, como a gente conseguiu, Uhum. de fato, aí, esse reconhecimento. Então, eu fiquei muito feliz com essa votação, que para mim foi expressiva. E no próximo ano, firme novamente. E firme novamente e no propósito de aumentar ainda mais, né? Uhum. Uma vez que também nós tivemos um trabalho, né, prestado para o município, a gente também acredita e espera que tenhamos também esse resultado aí nas urnas. Muito bem. É importante você ressaltar, né, também essa expressão de votos, porque realmente foi muito expressivo, né? Eu conheço histórias de candidatos que não tiveram 10% dessa quantidade de votos. Então, assim, você realmente está de parabéns e que continue aí nessa caminhada firme, né? E levando sempre o seu melhor. A gente vê que você é uma pessoa muito autêntica, né? Eu te conheço há alguns anos e vejo que você é sempre a mesma pessoa quando estava como professor, agora como secretário, sempre atende todo mundo, né? Nunca deixa de responder as mensagens. Então, isso é importante, porque eu também, ao longo desses anos aí da comunicação, eu já tive experiência com pessoas que, quando estavam em um cargo um pouco menor, não menos importante, um cargo menor, era uma coisa. Depois assumiu alguma secretaria, já não responde mensagem, já não fala mais com as pessoas. Isso mostra que a sua essência é uma essência muito boa e você está no caminho certo e está de parabéns. Agora vamos voltar a falar sobre a educação. Eu quero perguntar para você como que funciona o transporte escolar aqui em Tapaci. O nosso transporte escolar, ele atende hoje um número bem considerável de crianças, né, e jovens, uma vez que nós do município também estamos responsáveis por fornecer o transporte da rede estadual, né? Uhum. Então hoje nós temos cerca de 40 linhas de trânsito, né, de transporte escolar 40 no linhas. município, uma vez que não é só o transporte municipal, intermunicipal, que é aqui dentro do município, né? Nós temos aí também o transporte rural. Então, a zona rural do município é bem vasta, né? Então, nós temos aí várias linhas também rurais. E ele funciona da seguinte forma, né? Nós buscamos hoje atender e uma das nossas propostas de construção de escola é tentar diminuir esse transporte. Porque a gente sabe que é um tanto perigoso, né? Uhum. Porque transportar crianças não é fácil, Não é fácil. né? Então, nós temos tentado construir escolas nos diversos setores do nosso município justamente para atender crianças de todos esses setores e diminuir um pouco desse transporte. Porém, no entanto, nós sabemos ainda que a nossa condição hoje não permite ficar sem esse transporte, né? Então, nós atendemos crianças, né, de 5, na verdade, 5 aí até 16 anos no transporte escolar, né? As crianças de creche, elas são acompanhadas por um monitor dentro dos ônibus, né? Uma vez que são menores, precisam de um cuidado maior, né? E também, algumas maiores também têm esses monitores, né? Eu falo que o ensino fundamental 1 tem monitor no ônibus devido à sua idade um pouco menor. E já os jovens não têm esses monitores, né? E são diversos pontos espalhados pelo município, e levam às escolas e buscam eles aí todos os dias. Muito bem. Eu ia perguntar sobre os monitores, mas você já respondeu a minha pergunta. Eu pergunto para você, Jefferson, você como secretário hoje, você lidera quantas pessoas? Eu falo que a nossa rede de servidores da Secretaria de Educação está em torno de 350 pessoas, né? Um pouco mais aí do que 350, mas de números aí, hoje nós temos concreto essa quantidade. E qual é o segredo para você conseguir fazer uma liderança assim? Porque, em média, 350 pessoas, lidar com pessoas não é fácil. Cada mente é um universo diferente. E você consegue ser respeitado por todos, né? Por onde a gente passa, só ouve os profissionais falando bem de você. Como que você lidera essas pessoas e consegue ter o respeito delas, Jefferson? É aquilo que eu já falava um pouquinho no início, né? Estar disposto a escutar.
Eu falo que esse é um principal segredo do líder, né? Uhum. Uma vez que o líder consegue ter uma escuta ativa, e a gente entende o que é essa escuta ativa, né? É perceber além das palavras, né? É perceber através do comportamento, através das atitudes e também daquilo que as pessoas falam, né? O que acontece ao nosso redor. Então, essa escuta ativa, ela é muito importante, né? Para que nós possamos aí liderar um grupo de pessoas, né? Porque uma vez que a gente está disposto a escutar, nós também vamos ter disposição para atender, né? Então eu falo muito sobre isso, que o segredo é saber escutar as pessoas. Porque eu falo que quando a gente trabalha com pessoas, a gente precisa ter empatia, né? E essa empatia é justamente saber se colocar no lugar delas. Então a minha luta é todos os dias de estar escutando, entendendo o processo de cada um para assim estar fazendo o que é necessário, né? Às vezes muitas pessoas também não entendem, porque liderar não é só ser bonzinho, né, Douglas? Uhum. É preciso fazer o que é necessário. Mas quando a gente tem esse processo de escuta ativa, até aquilo que é necessário ser feito, ele, por mais que seja difícil, ele não se torna doloroso. Então, eu falo que a tranquilidade com que a gente leva hoje a secretaria passa por esse processo de escuta, né? Entender o que a pessoa necessita naquele momento. E a gente busca sempre estar adequando a secretaria, né? Na verdade, nos adequando às exigências da secretaria. Muito bem. Eu estive visitando a creche aqui do setor Flamboyant e eu percebi que vocês têm um tratamento, um carinho especial por aquelas crianças, né? Você já citou que as creches também estão sob o seu comando. O que você tem feito, juntamente com os gestores da creche ali, para melhorar a vida dessas crianças? Eu falo que gerar qualidade de vida para as pessoas é entender o ritmo de vida delas. Primeiro passo, né? Então, partindo disso, eu falo sempre daquilo que eu falava, educar com compromisso e com amor. Isso é muito importante, Douglas, porque às vezes nós temos várias crianças carentes no nosso município, mas não é só carente financeira, é carente de cuidado, é carente de atenção, é carente de presença, e é isso que a gente busca ofertar, né? Além do ensino de qualidade, que é o ensino científico, intelectual, contribuir com ela também com essa parte afetiva, né? E isso faz toda a diferença, né? Uma vez que a criança é recebida na creche com amor, com cuidado, isso faz uma diferença muito grande, porque a gente sabe que é um processo doloroso, tanto para a família que deixa a criança na creche, tanto com a criança que está largando a família, né? Porque naqueles primeiros anos de vida, qual é a necessidade e a vontade da família? É estar ali grudadinho com a criança, né? E devido às necessidades, que é de trabalho, né? Principalmente essas, né? As mães precisam deixar os filhos na creche. E para acalentar tanto as famílias quanto as crianças, nós temos buscado sempre ofertar muito amor, muito carinho, muita atenção para essas crianças. E isso aí é essencial, né? Para fazer com que orne de forma frutuosa aí o nosso trabalho, tanto nas creches também quanto nas escolas. Muito bem. Ainda falando sobre as creches, existem vagas suficientes nas creches para todas as crianças que precisam? Um dos nossos projetos de construir a creche é justamente para atender essa demanda que tem crescido todos os dias, né? Nós sabemos que creche, Douglas, ela pode ser atuada em duas modalidades, em tempo integral e em tempo parcial. Hoje o nosso município não atende em tempo integral devido à grande procura de crianças para essa modalidade. Uma vez que se eu fosse atender de forma integral, há possibilidade disso? Acontece que pode acontecer. Porém, para atender de forma integral, eu teria que reduzir pela metade a quantidade de crianças que frequentam a creche. Então, hoje nós atendemos de forma parcial, devido a essa grande demanda que nós temos. Estamos construindo mais creches para ver se nós conseguimos aí amenizar um pouco essa situação de crescência, né, que nós temos de busca. Porém, hoje, eu acredito que não existe fila de espera no município, né? Uhum. Se tem criança fora da escola, essa criança não nos procurou e não foi detectada por nós.
Porque a gente sabe que a creche ainda não é obrigatório, né? Apenas o ensino fundamental e educação infantil que sim é obrigatório. Crianças acima de 4 anos que têm a obrigatoriedade de estar na escola. Então, de 4 anos para trás, nós sabemos que é opcional para os pais. Então, hoje nós não temos filas de espera, né? Devido ao nosso ensino parcial. Essa regra nós tivemos aí, nós adotamos esse ensino parcial desde o retorno da pandemia, justamente devido ao crescente número de procura nas nossas creches, né? A gente sabe que a partir dos 4 anos existe a obrigatoriedade na questão escolar. O que pode acontecer caso os pais deixem de levar a criança ou de matricular a criança a partir do período que já é obrigatório estar na escola? Nós temos um projeto que se chama um projeto de busca ativa. Uhum. Esse projeto de busca ativa é justamente para detectar a presença de crianças no nosso município que deveriam estar na escola e não estão, né? Uma vez que nós detectamos essas crianças, nós fazemos a visita para as famílias e convidamos para matricular na escola, né? Uma vez que nós não temos autonomia de obrigá-los a irem. Uhum. Uma vez que nós convidamos e isso não aconteceu, nós temos que comunicar o Conselho Tutelar. Porque aí o Conselho Tutelar precisa notificar a família ou até mesmo o Ministério Público para que essa família matricule a criança na escola. Então o nosso projeto e o processo, ele acontece dessa forma, né? Uma vez que nós detectamos, nós convidamos para vir à escola. Mas aí, se os pais não são detectados, né? Se essas crianças não são detectadas, elas precisam aí ter consciência, né? E a gente aproveita esse meio de comunicação para comunicar, né? Os pais que têm crianças acima de 4 anos, essas crianças precisam ser matriculadas em alguma unidade escolar. E você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida? Pode fazer sua pergunta, digite nos comentários que a gente vai responder você. Jefferson, a rede municipal de ensino aqui da cidade de Itapaci hoje conta com quantos alunos? Nós estamos com cerca de 2.300 alunos. 2.300 alunos. Muita criança estudando. Muita né? criança. Isso é muito bom, né? Qual seria, Jefferson, o seu maior sonho para a educação da nossa cidade? Eu acredito que o sonho é, de fato, ofertar uma educação de qualidade, né? E quando eu falo qualidade, é uma educação em todos os âmbitos, seja de estrutura, seja de pessoal, seja intelectual, né? Para todas as crianças do município. Uma vez que a gente vê que a gente ainda está longe do ideal, né? A gente sabe que tem crescido bastante, porém o ideal, o sonhado ainda está um pouco longe, né? Então, nosso sonho é, de fato, ofertar uma educação de qualidade em todos os âmbitos, né, para as nossas crianças. Isso é muito bom. O que você diria para aquela criança que olha para você hoje, vê você um profissional respeitado, muito bem relacionado, querido aqui na nossa cidade? O que é que você diria para uma criança que se espelha em você e fala, quando crescer, eu quero ser como Jefferson, secretário, professor, quero ser assim, que tem você como um exemplo? O que é que você diz para essas crianças? Eu gosto muito de falar isso para os meninos, falar assim, estudem, meninos, estudem, né? Estudem. Porque eu falo que tudo isso que a gente vive é fruto de muito trabalho, né? É fruto de muita doação. E tudo isso passa a partir dessa educação e dessa dedicação com os estudos, né? Eu falo que a formação, ela nos impulsiona para fazer o bem. Então, eu sempre digo, né, para quem olha para nós, professores, para nós que estamos à frente das pastas, seja de educação ou outra pasta, precisa muito estudar, né, para a gente conseguir aí almejar os nossos sonhos, né? E uma vez que a gente estuda, nós somos projetados para sonhos maiores até mesmo do que os nossos. Então, isso é muito importante, né? Valorizar os nossos estudos. Muito bem. Então, garotada, tá aqui o conselho de quem realmente entende do assunto. Estudem, né? Há um certo tempo eu tive a oportunidade de ver uma apresentação pública onde alunos da escola Leôncio José de Santana, parece que tem um coral, eles se apresentaram muito bem, cantaram muito bonito. Eu pergunto para você, essas aulas são aulas de música que tem na escola?
Sim, sim. Nós temos no colégio, sob direção aí do professor Rogério, um projeto de canto e coral. E esse projeto de canto coral são aulas de música, né, de canto, onde o professor Rogério acompanha um grupo de crianças, onde realizam várias apresentações, né? Entre elas, as mais famosas aqui no município é a cantata de Páscoa e Uhum. cantata de Natal, que são aí as datas que são marcadas pelas apresentações deles, né? Então, o professor Rogério, ele recruta as crianças, né, que apresentam vontade, que apresentam ter o dom lá no na nossa escola e fazem no contraturno aí essas aulas de música. Muito bem. Eu gostaria de parabenizar o professor Rogério também, porque realmente é muito bonita a apresentação. A gente vê que tem crianças ali que realmente têm talento e cantam muito, né? Chega a Sem falar emoção. que desperta muito talento, né? Uhum. Uma vez que a música, ela contribui para que a criança possa aí soltar um pouquinho aí a timidez, né? Sair Uhum. dessa timidez e também se desenvolver aí nessa comunicação, né? Porque a música também é comunicação. Com certeza. Música é comunicação e as músicas têm o poder de tocar na alma, né? Você, como secretário, eu imagino que pode ter encontrado algum desafio durante esse seu percurso. Qual foi o seu grande desafio? Douglas, eu falo que a educação, ela em si, ela é desafiadora, né? Uhum. E eu falo pelo fato de assumir num cenário um tanto conturbado, quando eu falo assumir a gestão, nós sabemos que há 2 anos tem sido pauta de muito questionamento o piso salarial dos nossos professores, né? Então, devido esses ajustes, né, que parte não só da realidade municipal, mas também de uma realidade federal, foi muito desafiador para mim gerir a pasta mediante esse processo, né? Paga o piso, não paga, qual a porcentagem, né? Uma vez que o governo federal decide o que tem que ser pago e nós precisamos cumprir essa exigência e nem sempre tem recurso suficiente para isso tudo. Então, gerir a pasta nesse período de ajuste do piso salarial, uma vez que acontece todos os anos, né? Mas principalmente no ano passado aconteceu com mais intensidade, foi um período muito difícil, né? Para nós da secretaria, uma vez que os professores querem ser reconhecidos e eu não tiro a razão de nenhum, né? Porque eu sou da classe e nós sabemos o tanto que o nosso trabalho é árduo e precisa ser Uhum. valorizado, não só com reconhecimento pessoal, mas também financeiro, mas também entendendo o lado de gestor, que nem sempre tem recursos para estar correspondendo àquilo que o professor necessita, né? Em questão de reconhecimento. Então, eu falo que foi um período muito desafiador, né? O período do piso salarial, mas que graças a Deus, a partir de muito diálogo, de muita luta, né? Tanto eu quanto o prefeito buscamos, né, dialogar bastante com os nossos professores e também com as autoridades do município, e não só do município, mas do estado. Conseguimos aí, de fato, contemplar os nossos professores e hoje não tem nenhum professor efetivo da rede que não receba o piso salarial, né? Todos recebem, ou recebem o piso, ou recebem mais do que o piso. Muito bem, pessoal. Esse é o Jefferson, o nosso secretário de Educação. Eu gostaria, Jefferson, de agradecê-lo mais uma vez por ter aceito o convite para estar aqui no Prosa Café. Parabenizá-lo mais uma vez pelo brilhante trabalho que você vem realizando e dizer que nós precisamos de pessoas assim como você, que tem essa visão ampla de futuro, principalmente relacionada à educação, que, como eu disse no início, é um dos pilares da nossa sociedade. Parabéns pelo excelente trabalho que você vem fazendo e conte sempre conosco. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, né? Uma vez que falar daquilo que nós fazemos é muito importante, né? Porque uma vez que a gente valoriza aquilo que a gente faz, também precisa ser comunicado, ser mostrado o nosso trabalho, né, Douglas? Então, eu quero agradecer pela essa oportunidade, me colocar à disposição, né? Sempre que precisar de alguma coisa, seja na Secretaria de Educação, seja também aí na sociedade, eu estou à disposição aí para contribuir também com vocês. Tá certo, então. Esse foi mais um Prosa e Café, com essa prosa bem gostosa e bem esclarecedora. Para você que gostou da nossa conversa, marca as pessoas, você pode curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e, é claro,
não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até a nossa próxima terça-feira.